Paz do Senhor, queridos irmãos. Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, nós vamos ler a preciosa Palavra de Deus. Epístola aos Efésios, capítulo 6. A partir do versículo 10. Na minha Bíblia, esse texto tem como epígrafe a armadura de Deus, como título. Os títulos ou epígrafes foram acrescentados depois como um recurso didático para nós entendermos um bloco do texto. E este é dedicado do versículo 10 ao versículo 20 à armadura de Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Queridos irmãos, esta é a quarta mensagem de uma série que nós começamos, intitulada Vencendo a Batalha Espiritual. As três primeiras mensagens foram: a primeira, a guerra invisível; a segunda, como o mal começou; e a terceira, protegendo a sua mente. Essas três mensagens estão disponíveis em nosso site e estão também disponíveis em nosso canal no YouTube. E eu gostaria de recomendar enfaticamente que os irmãos vejam ou revejam essas mensagens, porque elas traduzem palavras espirituais, palavras necessárias para o seu conhecimento espiritual, para a sua segurança espiritual, para a sua segurança emocional e segurança mental. Até porque, talvez, e é o que eu penso, nunca mais eu pregue essas mensagens que eu preguei. A mensagem de hoje tem como título
coloque o seu capacete e, de certa forma, é uma espécie de continuação da terceira mensagem, como já disse, que foi intitulada Como Proteger a Sua Mente. E o título desta mensagem, então, é Coloque o seu capacete, que é o capacete da salvação. E por que colocar o capacete da salvação? É necessário ter o capacete da salvação colocado no seu respectivo lugar e ali mantido para manter a sua mente livre de emoções tóxicas, livre de imaginações contaminadas, emoções que podem desencadear uma série de ações e de reações negativas e de consequências destrutivas para a sua vida. Consequências que talvez possam se tornarem irreversíveis. Imaginações que, pelo seu grau de contaminação, podem se transformarem em pensamentos fixos, em neuroses, em psicoses, e que podem sair da alma e alojar em algum órgão na forma de uma enfermidade que pode atingir funções importantes, funções vitais do corpo. E que podem, dado que espírito, alma e corpo é um só sistema, podem atingir órgãos do sistema interno, gastrointestinal, cardiovascular, a pele, pode trazer inflamações, pode atingir os ossos, pode atingir o interior dos ossos. Um ramo moderno da medicina, a psiconeurologia, já mapeou os canais, os caminhos pelos quais as emoções tóxicas, as imaginações destrutivas emigram da alma e alojam no corpo, na forma de um câncer, na forma de uma úlcera, na forma de uma gastrite, na forma de hipertensão, na forma de herpes, na forma de dermatite, na forma de uma artrose, de uma tendinite, de reumatismos, de outras doenças no sangue, no pâncreas, doenças que quando o povo de Deus saiu do Egito, Deus disse: não haverá essas doenças entre vós. Desequilíbrios no corpo, desequilíbrios hormonais que vieram de emoções tóxicas, de imaginações contaminadas da alma. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, acima de tudo, o que se deve preservar, proteger, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende
toda a tua vida. Acredito, irmãos, que diante das mensagens que nós já ouvimos sobre batalha espiritual, eu acredito que nós já nos identificamos como alguém que está em guerra. Obviamente, ninguém gosta de guerra ou de estar em guerra, a menos que seja uma pessoa com algum tipo de desequilíbrio, uma pessoa louca, porque em uma guerra é matar ou morrer. Em uma guerra, pessoas matam, pessoas morrem, pessoas sofrem, pessoas ficam mutilados de guerra, pessoas ficam com marcas de guerra, marcas que carregam por toda a vida. Muitos militares, quando a guerra termina e eles voltam para suas casas, eles trazem sequelas físicas e sequelas psiquiátricas terríveis. As estatísticas mostram que o suicídio mata hoje mais militares dos Estados Unidos do que as próprias operações de combates em guerra. Acredita-se que a cada dia um militar americano que regressou ao seu país depois de servir em uma zona de conflito, ele tira a sua própria vida. Os senhores que são pais e que são mães, esposas e esposos, nós devemos levantar as nossas mãos e falar: Senhor, graças te dou porque o nosso país não tem se envolvido em guerras, em conflitos armados, e o meu filho está aqui, a minha filha está aqui, o meu marido está aqui, a minha esposa está aqui, e não está envolvido em um conflito de guerra, e ele não está de volta para minha casa como alguém que regressou de uma guerra. Porque, queridos irmãos, as estatísticas têm demonstrado que o número de militares americanos que, após servirem no Afeganistão, voltaram para os Estados Unidos da América e que depois se suicidaram, supera o número dos militares que morreram em combate naquele país centro-asiático. E nós já identificamos pela palavra de Deus e pela observação do nosso dia a dia que nós estamos envolvidos em uma guerra espiritual. Queiramos ou não, saibamos o que é guerra espiritual ou não saibamos, nós estamos envolvidos numa guerra. A nossa guerra não é uma guerra física. A nossa guerra, a guerra na qual nós estamos envolvidos, é uma guerra de natureza espiritual. É uma guerra, conforme nós já estudamos, uma guerra invisível, mas é uma guerra real. Enquanto, queridos, nós estamos ocupados pelo mundo visível, o mundo que vemos, que ouvimos, que tocamos, o outro mundo, o mundo invisível, está tramando contra nós. E por vezes nós nos desgastamos, nós nos agitamos e nós não damos conta de que este desgaste tem a sua origem
em algo espiritual. Nós precisamos, irmãos, estar cientes de que todo descontrole emocional, financeiro, familiar e pessoal, ele tem uma origem. Ele tem um ponto de partida. E em sua maioria esmagadora, o ponto de partida foi um ataque do inimigo, quando ele se aproveitou de um momento em que nós baixamos a guarda. Não perdemos a salvação, mas não tivemos a prudência de consultar a palavra de Deus, de esperar com paciência no Senhor, e tomamos a nossa própria atitude, a nossa própria decisão, e a consequência foi um desgaste em alguma área de nossa vida, porque o inimigo, ele se aproveitou daquele momento e atirou o que no texto que nós lemos chama de dardos inflamados do maligno. E de alguma maneira nós fomos atingidos. Ou atingidos na forma de uma contusão, ou atingidos na forma de um ferimento. Isso é algo sério, irmãos, porque o ataque comandado por Satanás e pelos demônios, na sua execução, e também coadjuvado pelo mundo, é um ataque global, é um ataque contra todas as áreas de nossas vidas. Agora, eu gostaria de chamar a sua atenção para um ponto de interesse muito importante. Os crentes, um crente salvo e remido pelo sangue de Jesus, e nós assim o fomos e somos, um crente, ele não pode ser possuído por um espírito maligno. Ele não pode ser dominado por espíritos malignos, a não ser que o Espírito Santo não esteja mais dentro dele. A não ser que tenha ocorrido aquilo que a Bíblia recomenda: não extingais o Espírito. Mas se o Espírito Santo estiver dentro dele, ele não pode ser possuído por um espírito maligno, ele não pode ser dominado por um espírito maligno. Porém, crentes salvos podem ser oprimidos. Agora, o texto que nós lemos nesta noite nos leva a olhar para uma espécie de proteção denominada armadura de Deus. E essa armadura de Deus, ela consiste em um conjunto de roupas, de vestimentas espirituais, vestimentas ou roupas que todo crente deve vestir e revestir-se para poder enfrentar essa guerra espiritual, que é uma guerra séria, uma guerra demoníaca. E como já falei com os irmãos, tem o diabo como capitão, os demônios como executores, como soldados, e o mundo como coadjuvante. Quando nós falamos em mundo, estamos falando no sistema mundial, na economia, na política, na religião e na cultura, e com o seu composto de ímpios e de ímpias, pessoas que estão
a serviço do mundo. A guerra espiritual, então, irmãos, não é uma guerra diretamente contra pessoas, sejam elas pessoas naturais ou físicas, sejam elas pessoas jurídicas ou organizações. E o texto da tradução da Bíblia Viva, ele é muito elucidativo. Nos versículos 12 e 13 de Efésios capítulo 6, que diz assim: porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra pessoas sem corpos, os reis malignos do mundo invisível, esses poderosos seres satânicos e grandes príncipes malignos das trevas que governam este mundo, e contra um número tremendo de maus espíritos no mundo espiritual. Portanto, o que podemos fazer diante dessa realidade espiritual? A palavra de Deus diz, portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo sempre que ele atacar. E quando tudo estiver acabado, você não estará destruído, você não estará destruída, a sua família não estará destruída, a sua saúde não estará destruída. E quando tudo acabar, vocês ainda estejam de pé. Glória a Deus. Nós já aprendemos, irmãos, nas mensagens passadas, a identificar o inimigo, a identificar as suas ações, ainda que ele esteja camuflado, ainda que ele esteja travestido em um anjo de luz. E agora, nós estamos sendo ensinados no texto que nós acabamos de ler, para que nós usemos cada peça da armadura de Deus e usemos todas elas para que possamos resistir ao inimigo sempre que ele nos atacar. E a proposta, não apenas uma proposta, a garantia do Espírito e da palavra nesse texto, é que quando tudo acabar, nós ainda estaremos de pé, cantando o hino da vitória, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Da mesma forma que Miriam cantou e dançou depois de atravessar, depois da travessia, nós também estaremos cantando: só o Senhor é Deus. Agora o texto diz que a única solução para vencer o mal satânico é usar todas as peças da armadura de Deus, sem faltar nenhuma. Agora, o diabo quer que você vista outra armadura. Ele quer que você se vista com a roupa dos seus direitos. Ele quer que você se vista com a roupa do bom senso, a roupa das suas razões, a roupa de um raciocínio correto, a roupa das suas emoções e dos seus sentimentos. O diabo quer que você se vista com a roupa de ser um coitadinho, de ser uma pessoa que não tem oportunidades ou que não teve oportunidades como outros da sua família tiveram. Ele quer que você se vista com a roupagem da igreja,
a roupa da religião, porém o Espírito Santo está aqui nesta noite. E a Bíblia diz que para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E o Espírito e a palavra nesta noite estão dizendo que só há uma roupa que pode proteger você das astutas ciladas do diabo, que é toda a armadura de Deus. Então é preciso estar vestido e revestido com toda a armadura de Deus, para que você possa manter-se firme contra as astutas ciladas do maligno, detectá-las. E queridos, nos dias que nós estamos vivendo, mais do que nunca, porque a Bíblia diz que quanto mais aquele dia, o dia do arrebatamento se aproxima, mais o inimigo se enfurece, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, mais do que nunca, nós precisamos estar vestidos e revestidos de toda a armadura de Deus. Mais do que nunca, porque as forças malignas, elas estão em ascensão, elas estão mais agressivas, elas estão mais sofisticadas. Para quê? Para enganar. E a Bíblia diz que, se é possível, enganar até os escolhidos de Deus. Aleluia. E se nós tirarmos qualquer uma das peças que compõem a chamada armadura de Deus, nós estaremos susceptíveis a que sejamos atingidos pelos dardos inflamados atirados pelo maligno. E quais são essas armas? O texto que nós lemos fala de 6 armas. E nós precisamos dessas 6 armas, porque são armas de ataque e armas de defesa. Nós não podemos usar somente armas de ataque e não podemos também apenas usar armas de defesa. Nós precisamos manejar bem armas de ataque e armas de defesa. Vejamos estas 6 armas. Primeiro, o cinto da verdade. Segunda, a couraça da justiça. Terceira, o evangelho da paz. Quarta, o escudo da fé. Quinta, o capacete da salvação. E sexta, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quantos têm a espada do Espírito, que é a palavra de Deus? Materialmente falando, levante a espada do Espírito e diga: eu tenho a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Temos também o escudo da fé. E com o escudo da fé, nós apagamos, nós neutralizamos os dardos inflamados atirados pelo inimigo. Aleluia. Outro ponto importante, irmãos, é que nós não somos um lutador solitário. Cada um de nós está alistado em um exército. E nós fazemos parte desse exército. Há uma mentira de Satanás, que ninguém ora por você. Isso é uma mentira de Satanás. Que você é um lutador solitário, é mentira de Satanás. Você faz parte do corpo de Cristo. Você faz parte da noiva do Cordeiro. Você é um soldado do exército do Deus vivo.
O exército do Deus vivo é um exército organizado. Aleluia. Nós somos partes desse exército. E o comandante é o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos. E Ele ama e Ele cuida de cada um e de cada uma que está sob o seu comando, que está dentro do seu propósito e que deseja alcançar aqueles que estão debaixo das ordens do outro comandante, aquele cheio de ódio e que deseja destruí-los, porque essa é a missão dele. Jesus disse: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Agora eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Glória a Deus. Nós estamos nesta guerra, mas nós não estamos lutando por sobrevivência. Aqueles que vão para uma guerra militar, eles são sobreviventes de guerra. Agora nós estamos na guerra, mas não saímos da guerra como sobreviventes. Nós saímos da guerra como alguém que tem vida e vida em abundância. O Senhor Jesus não prometeu sobrevivência para ninguém. Ele prometeu vida e vida em abundância. Agora, queridos, nós não podemos reduzir a salvação em Cristo, que custou um alto preço, apenas como uma coisa pessoal para escapar do inferno e chegar ao céu. A salvação é mais do que ser salvo do inferno e ir para o céu. A salvação é algo plural que se manifesta nesta vida. E é algo plural também para a eternidade, porque nós reinaremos com Ele, nós nos assentaremos com Ele no seu trono. Agora, vamos imaginar um exército que tivesse uma força inconcebível, uma força sobrenatural. No entanto, alguém se alistava e depois voltava para a base e ficava ali na base apenas comendo, bebendo e dormindo até que a guerra acabasse. Ou pior ainda, vamos pensar em uma pessoa que se alistou no exército do Deus vivo, e depois ela voltasse para casa, ou para uma casa, para uma habitação, e ela morasse com o inimigo, e por ela ser tão parecida com o inimigo nem sequer perceberia que ela era de outro exército. E ela, por sua vez, ou ele, não se sente ameaçado, se sente seguro, se sente confortável, mesmo convivendo com o inimigo, morando com o inimigo, dormindo com o inimigo. E queridos, eu fiquei pensando, em grande parte da igreja, isso está acontecendo. Porque muitos crentes convivem com o inimigo como se nada estivesse acontecendo. Eu quero trazer um exemplo para que você faça uma avaliação pessoal. A Bíblia diz: examine-se cada um a si mesmo. Um exemplo que é um paradoxo, mas um exemplo que pode nos ajudar a tomar uma decisão nesta noite.
Porque alguns crentes convivem muito bem com o mundo. E é dentro do mundo, no bloco do inimigo, que ele ou ela encontrou o seu melhor amigo ou a sua melhor amiga. A realidade da palavra de Jesus é num outro sentido. Em João capítulo 15 e versículo 19, Jesus disse: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Aqui, irmãos, está uma explicação muito clara. Porque muitas vezes, em decorrência da nossa amizade com o mundo, do nosso relacionamento com o mundo, nós trocamos a verdade de Deus, a simplicidade da comunhão com os santos, um ambiente onde o Espírito Santo se manifesta, nós trocamos pela mentira de um show artístico, de um espetáculo de teatro, de um cinema ou de uma festa com falsos ou pseudos amigos. Eu não estou dizendo que nós não podemos assistir um filme. Eu não estou dizendo que nós não podemos ir a uma festa. Mas eu estou dizendo, não eu, a palavra e o Espírito, que em tudo nós precisamos ter a direção do Espírito Santo. Porque está escrito neste livro que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, você deve refletir nessa pergunta. Onde você encontrou o seu melhor amigo? Onde você encontrou a sua melhor amiga? Mas vamos para outro ponto. Vamos colocar uma correção em nossa perspectiva de estar engajado no reino de Deus. Este exército, irmãos, o exército dos soldados de Cristo, não é um exército derrotado, não é um exército de pessoas feridas, de pessoas magoadas, de pessoas ofendidas, de pessoas oprimidas. Ao invés disto, é um exército de vida, é um exército de pessoas vivificantes, é um exército de pessoas treinadas, organizadas, adequadas para curar feridas na alma de qualquer outro. É um exército que vai até onde estão aqueles espiritualmente mortos e sopra e respira naqueles pulmões espiritualmente mortos. Sopra o sopro da vida eterna do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus, ela é uma palavra que tem o poder da vida e o poder do Espírito. É um exército que vai ao encontro, sim, daqueles que foram feridos pelo pecado, daqueles que estão magoados pelo maligno, oprimidos, humilhados, depreciados, deprimidos, pessoas que querem elas mesmas acabarem com as suas próprias vidas. Porque para algumas pessoas, o viver tem se tornado tão duro, é tão insuportável, que o que mais desejam é o fim de todas as coisas. Agora, o Senhor levantou
esse exército, o exército dos remidos e lavados pelo sangue de Jesus. E esse exército, ele está capacitado, ele está treinado e ele está autorizado para trazer a cura, para trazer restauração. E todos aqueles que estão sem Deus, sem paz, sem esperança, sem futuro, sem sonhos, sem objetivos, podem receber a palavra da esperança, a palavra da libertação. Onde está esta palavra? Esta palavra está na sua boca. E o Espírito Santo salvou você. O Espírito Santo já trouxe um convencimento pessoal. Não apenas para que você individualmente, unilateralmente, seja salvo do inferno e vá para o céu, mas para que você possa arrebatar aqueles que estão à beira do inferno. Nós somos esse exército. E quem é o nosso inimigo? Nós já vimos. A Escritura que disse que nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal. A nossa luta é contra pessoas sem corpos. E o que o diabo e os seus demônios, coadjuvados pelo mundo, o que eles desejam? Quais são os seus objetivos? Primeiro, eles desejam a sua destruição agora. Destruição espiritual, destruição psicológica ou emocional e também destruição física. E em segundo lugar, eles desejam a sua destruição na eternidade, que é mantê-lo para sempre separado de Deus. E qual é a arma que eles usam para trazer essa morte dupla, ou essa dupla morte? Destruição agora e destruição na eternidade. Qual é essa arma capaz de trazer essa dupla morte? A resposta é muito simples, amados e queridos irmãos: o pecado. Eu sei que por muitas vezes nós já falamos a respeito do pecado e parece que o pecado ele poderia ser facilmente identificado. E na realidade, quando nós olhamos para os 10 mandamentos, os últimos 5 dos 10 mandamentos já nos mostra assassinato, roubo, mentira, adultério e cobiça. E de onde vem tudo isso? Vamos olhar as palavras de Jesus em Mateus capítulo 15 e versículo 19, que é muito explicativa as palavras do Senhor Jesus. Ele disse: porque do interior do homem é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias. Em resumo, o interior puro produz comportamento condizente. E o interior contaminado produz também comportamento condizente. Por isso, queridos irmãos, o texto que nós lemos disse que é importante que a cabeça esteja protegida. É por isso que o apóstolo está dizendo: coloque o capacete da salvação e mantenha o capacete da salvação.
Porque sem o capacete da salvação, ninguém conseguirá barrar as astutas ciladas do maligno, que são os seus truques, os seus enganos, os seus sofismas, os seus esquemas e as suas mentiras. Porque, queridos, as astutas ciladas do maligno, elas são planejadas e elas são elaboradas com muita sofisticação. E elas são apresentadas como se verdade fossem. E você só pode identificar e resistir a esse dardo inflamado se você estiver cingido na sua cintura com a verdade, tendo colocado o peitoral da justiça, tendo calçado os pés com a preparação do evangelho da paz e, acima de tudo, levantando o escudo da fé, com a qual você poderá apagar todos os dardos inflamados do maligno e, por fim, tomando o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Muitas pessoas, muitas vidas foram destruídas e são destruídas por causa que o dardo inflamado entrou na cabeça, desceu ao coração e contaminou o espírito, a alma e o corpo. Quando as pessoas ficam confusas, elas ficam confusas na sua cabeça. Quando os pensamentos ficam turbados, quando os pensamentos não se alinham com a verdade da palavra de Deus, e surge a confusão emocional, a confusão mental, é porque a pessoa, de alguma maneira, foi atingida pelo dardo inflamado atirado pelo inimigo. O dardo não foi previamente interceptado para ser apagado, e a pessoa sofreu o dano do dardo que foi atirado pelo inimigo. Então é muito importante proteger a mente, é muito importante colocar o capacete e manter o capacete da salvação. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Para quê? Para destruição de fortalezas mentais, para destruição de pensamentos fixos, para destruição de imaginações que a pessoa fica obcecada por aquilo e só pensa naquilo. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruição de fortalezas mentais, destruindo os conselhos, as ideias e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e também é poderosa para levar cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Coloque o seu capacete, mantenha o seu capacete, não tire o seu capacete, mantenha o seu capacete 24 horas por dia. Porque se você tirar o capacete, é infração de segundo. Você poderá ser atingido, você poderá ser atingida. Porque, queridos, é exatamente nessa região que está a nossa batalha. Aqui é o campo da nossa batalha. E o diabo procura nos atingir exatamente aí,
porque é o lugar onde começa a nossa luta. E muitas vezes, esse dardo, ele é atirado como uma paixão por algo, por um objeto, uma paixão por alguém. Por exemplo, a pessoa vê um carro e aquele carro se torna um objeto do seu desejo. Pode ser uma paixão incontrolável por uma pessoa, destituída de raciocínio, destituída de razão. Então, queridos, nós temos que colocar o capacete da salvação e manter o capacete da salvação, porque nós precisamos proteger a nossa mente. A mente é uma função da alma e ela precisa estar protegida, e ela só pode estar protegida com o capacete da salvação. Em Provérbios, capítulo 23, está escrito: porque como ele pensa, ou como um homem pensa consigo mesmo, assim ele é. Ou em outras palavras, você é produto, você é o resultado daquilo que você pensa. Então, o inimigo, irmãos, ele comanda o envio de pensamentos, de imaginações repetitivas em nossas mentes. E esses pensamentos, eles são enviados com a velocidade e com a força de dardos inflamados. E vejam que a respeito de velocidade envolvendo Satanás, Jesus disse: eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Então, ele envia esses pensamentos com a velocidade de um raio, a força desses dados inflamados. E se eles não forem detectados, e forem apagados, e forem resistidos, eles adentrarão as nossas mentes e eles se multiplicarão, ocupando espaços em nossas mentes, até que eles se tornem o que a Bíblia chama de fortalezas, que, como explicamos aos irmãos, são pensamentos fixos. Pensamentos que vêm com uma aparência de realidade, mas uma realidade que não é verdadeira e que não é real, mas tem uma função, que é se exaltar, subir acima ou contra o conhecimento de Deus que você já tem. Vamos entender isso, irmãos, com a ajuda do Espírito Santo. Por exemplo, vou citar 2 exemplos de pensamentos que se propõem a subir acima do conhecimento de Deus. Você sabe, Romanos 8:28, que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Você sabe que isso é uma realidade. Mas o diabo envia um dardo e desafia o que você sabe a respeito de Deus e da sua palavra, para que você não aplique esse pensamento de Deus a um caso concreto. Então nós citamos esse versículo de cor. Então nós pregamos sobre este versículo. Então nós cantamos sobre esse versículo. Mas quando chega o momento da aplicação concreta desse versículo em nossas vidas, o diabo envia um dardo
que se levanta contra o conhecimento de Deus. Agora está escrito que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para desfazer toda altivez que se levante contra o pensamento de Deus, e nos dá a capacidade espiritual para trazer cativo todo entendimento, todo raciocínio, toda conclusão à obediência de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Outro exemplo. Você sabe que o Senhor, que Deus, Ele se levanta e Ele defende você. Você é um filho de Deus. Você é filho de Deus. Aleluia. O seu nome está escrito no livro da vida no céu. Aleluia. Glória a Deus. Você é alvo da atenção de Deus. Deus manda os seus anjos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, Deus nos defende de toda arma contrária, de toda acusação, de toda calúnia, de toda mentira. Está escrito em Isaías capítulo 54 e versículo 17. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Aleluia. E Deus está dizendo, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Só que na hora de aplicar isso ao caso concreto, o diabo desafia tudo o que você sabe sobre Deus e sobre a sua palavra. E você entra em estados de neurose, de tristeza, de pânico e de medo, por causa de um dardo inflamado atirado pelo inimigo. Quando você sabe que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para desfazer, para destruir toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Sabemos que isso é verdade, porém o diabo desafia tudo o que você sabe sobre Deus e sobre a sua palavra, quando você tem que aplicar a um caso concreto. A Bíblia, irmãos, chama esses ataques de Satanás de imaginações. E há muitas pessoas que estão oprimidas por causa de imaginações. Pessoas que são salvas, mas estão aqui na terra oprimidas por causa de imaginações. Se sentem desprezadas, mas na realidade não são desprezadas. É só uma imaginação resultante de um dardo inflamado atirado pelo inimigo. E pensamentos do tipo, e se for, e talvez seja, e se isso acontecer, talvez isso aconteça. Há pessoas que dormem toda a noite, mas já acordam pela manhã cansadas por causa da imaginação. E se acontecer isso? E se for isso? Então, é importante manter o capacete da salvação, porque você não pode lutar contra essas batalhas da mente sem o capacete da salvação, porque somente o capacete da salvação é que irá proteger a sua mente. O pensamento positivo não poderá ajudar você a
química não poderá ajudar plenamente você. É apenas um paliativo, é apenas sob o efeito no seu sistema nervoso central. Agora o capacete da salvação irá proteger a sua mente para sempre. Aleluia. O capacete da salvação. Coloque o seu capacete e mantenha o seu capacete. Não tire o seu capacete por nada desta vida, ou do seu passado, ou do presente. Não tire o seu capacete, porque o capacete protege a sua cabeça. Quando alguém em determinadas atividades não está com a sua cabeça protegida, corre o risco de uma grave lesão na cabeça e tornar-se paralisado pelo resto da vida. O capacete da salvação protege você da paralisia espiritual. Protege, preserva, sustenta e salva a sua vida. E a cabeça, irmãos, ela representa o governo. Embora algumas pessoas são governadas pelo seu coração e não pela cabeça. A Bíblia diz a esse respeito em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Acredito que todos nós já ouvimos algumas pessoas dizerem: bom, eu vou apenas ouvir o meu coração. Ou alguém, de repente, até já aconselhou você: siga o seu coração. Escute o seu coração. Você deve seguir o seu coração. Eu fiquei pensando, por que as pessoas falam isso? Eu descobri, porque elas estão sem o capacete da salvação. Porque quem segue o seu coração, quem vive pelas emoções, é porque está sem o capacete. E nós, irmãos, não vivemos pelo que nós estamos sentindo, pelo que nós estamos pensando. Nós não vivemos por intuição. Nós vivemos, nós nos movemos por aquilo que a palavra de Deus diz e por aquilo que o Espírito Santo revela. O texto que nós lemos em Coríntios diz que a cabeça representa governo, Jesus é a cabeça da igreja, a igreja é o corpo e Deus a cabeça de Cristo. E os irmãos sabem que não importa o quanto o coração esteja saudável, não importa o quão bom estejam os pulmões, quando o cérebro está morto, quando o cérebro morre, o coração não pode ajudá-lo, os pulmões não podem ajudá-lo. É por isso que há pessoas que estavam com um coração saudável e mesmo assim morrem. Há pessoas que o coração estava bombeando o sangue normalmente, mas não podem ter as funções, os comandos, porque o cérebro não funcionou ou parou de funcionar. Agora, sem o capacete da salvação, que vai proteger a sua mente, ainda que você seja uma pessoa lutadora na vida, ainda que você seja uma pessoa disposta a enfrentar as adversidades da vida,
Se você estiver sem o capacete da salvação, nada disso vai adiantar, porque o seu cérebro não vai resistir. Agora, o mundo está trabalhando para que você tire o capacete da salvação. A proposta de Satanás, capitaneada pelos demônios e pelo mundo, é que você abandone o capacete da salvação. Tire o capacete da salvação. Em alguns momentos da vida, você se desfaça do capacete da salvação. Deixe o capacete da salvação apenas em alguns momentos da vida. Mas o que o Espírito e a palavra nesta noite dizem para você e para mim é: coloque o capacete da salvação e mantenha o capacete da salvação. Glória a Deus. O Salmo 23, versículo 5, diz que a unção de Deus vem na cabeça. Está escrito: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Queridos irmãos, há um poder e uma autoridade quando nós cuidamos da nossa cabeça. Quando nós cuidamos, quando nós administramos os nossos pensamentos. Não é de admirar, porque todos nós, em algum momento do dia ou da vida, nós vemos o diabo querendo mexer com as nossas cabeças, para que nós fiquemos confusos, para que nós falemos o que nós não falaríamos, tenhamos reações que nós não teríamos, como servos de Deus e como servas de Deus. Eu quero novamente repetir a você: não tire o seu capacete. Mantenha o seu capacete. Coloque o seu capacete. Se você tirou o seu capacete, se você tomou decisões executivas a partir das emoções do seu coração, se você executou coisas a partir do governo do seu coração, eu quero lhe dizer, pelo Espírito de Deus, é porque você tirou o capacete da salvação. E quando você tira o capacete da salvação, as emoções do seu coração são mais fortes do que os pensamentos que seriam pensados com a mente de Cristo, porque você perde a capacidade de pensar com a mente de Cristo. Mas se você tirou o seu capacete, em algum momento, nesta noite, você pode dizer: Senhor, eu estou recolocando o meu capacete. Senhor, eu vou manter o meu capacete, o capacete da salvação. Manterei o capacete da salvação, haja o que houver. Aconteça o que acontecer, o capacete da salvação será mantido. Ó Senhor, segundo a tua graça, porque de mim mesmo eu não poderia pregar esta mensagem, eu entreguei esta palavra aos santos e santas em Cristo Jesus, aqui presente, e também aqueles que à distância estão conosco, porque o teu cuidado é para com todos. O Senhor é Deus de perto e é Deus de longe. Precisamos de ti, Senhor, porque as lutas neste mundo são lutas cruéis, e nós enfrentamos este sem número de espíritos maus que estão a serviço das trevas,
cuja finalidade é destruir os salvos, destruí-los agora e destruí-los para o porvir. Destruí-los agora, para que não gozem os efeitos da salvação, a vida abundante e a abundância de paz, a abundância de alegria, a abundância de salvação nesta vida. E destruí-los no futuro, na eternidade, para que fiquem para sempre afastados de Deus, apartados de Deus. Mas nós temos a tua palavra, e temos o Espírito Santo, e temos a igreja, essa agência do céu aqui na terra, levantada como o corpo de Cristo, para proclamar em todo tempo que homens e mulheres se arrependam e voltem-se dos seus maus caminhos e se arrependam dos seus pecados e façam um caminho direito para a salvação e o gozo e a alegria que há em ti. Ó Senhor, algumas vezes nós fomos feridos, outras vezes foi apenas uma contusão, mas de alguma maneira, uns mais e outros menos, nós fomos alvejados por esses dardos inflamados pelo maligno. A tua palavra é medicina, a tua palavra é saúde, é cura para os feridos, para os contundidos, para aqueles que de alguma maneira foram atingidos. Mas a tua palavra é também o escudo da fé, e nós nos apropriamos do escudo da fé nesta noite, para levantá-lo, sempre que um dardo inflamado for direcionado contra os nossos corpos, as nossas almas, os nossos espíritos. Pela fé nesta noite nós tomamos as armas da justiça, as armas da armadura de Deus, e entramos em estado de alerta, e entramos em estado de urgência, não somente por nós, mas pela proteção dos nossos irmãos, dos nossos amigos, de cada pessoa amada por ti, incluída no reino de Deus. Nós nos levantamos nesta noite como intercessores, nos levantamos em proteção, em ajuda, em auxílio dos nossos irmãos e das nossas irmãs, conhecidos e desconhecidos. Nesta noite nós levantamos armas poderosas em Cristo Jesus. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fiquemos de pé. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória seja ao nome de Jesus. Se em algum momento você retirou o capacete da salvação, e a prova que você tirou o capacete da salvação é que as emoções do seu coração falaram mais alto do que os pensamentos pensados com a mente de Cristo. Nesta noite, o Espírito Santo abre um novo momento para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor nos reuniu nesta noite, e o Senhor nos abençoou, e o Senhor nos libertou, e o Senhor nos dotou de ferramentas e de armas poderosas, para que nós possamos sair daqui nesta noite, caminhar até nossas casas, e começar uma nova semana
em um novo estilo de vida. Em nome de Jesus Cristo, recebe a nossa gratidão, o nosso amor e o nosso carinho. Em nome de Jesus.